Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Nietzsche. Humanidade livre. Programa de reflexão, mas humanidade livre é uma expressão extremamente forte. Primeiro, humanidade. Nós avançamos tanto tecnologicamente, mas avançamos tão pouco em humanidade, em sermos humanos, em sermos verdadeiramente humanos. E ser humano não é ser falível. Ser humano é ser bom. Ser humano é ter a capacidade de amar. Ser humano é ter a capacidade de refletir. Ser humano é ter a capacidade de tomar decisões, de ser sujeito da sua própria história. E humanidade livre é você ter a liberdade de ser o que você é você ter a liberdade não só da escravidão, mas você ter a liberdade para fazer, para ter atitudes, para amar, para até mesmo chocar as pessoas e fazer com que elas acordem e deixem de viver no marasmo da vida. Triste o marasmo da vida, triste uma vida medíocre, triste uma vida ordinária. A vida que nasce, cresce, casa, tem filhos, envelhece e morre, sem nenhuma contribuição com o mundo, sem nenhuma contribuição com a humanidade. Isso é muito triste, porque você é humano, e ser humano é ter a capacidade de transformar o mundo para melhor. E ser humano livre é você ter a capacidade de se libertar das amarras da vida e poder amar a vida e transformá-la. Humanidade livre. E hoje, nesse programa, nós vamos refletir justamente sobre isso, sobre a individualidade. Eu sou uma individualidade. Você é uma individualidade. Melhor dizendo, nós construímos subjetividade. E aqui eu quero me utilizar de um pensador chamado Sartre. Sartre é existencialista, um dos pais do existencialismo. E a tese principal de Sartre é: a existência precede a essência. Os antigos gregos diziam o contrário: a essência precede a existência. O que é isso? Para os antigos gregos, nós nascíamos já com um projeto, nós nascíamos com a nossa essência. E o que nós tínhamos que fazer era descobrir essa essência para nos realizarmos como pessoa. Então, para os gregos antigos, eu já nasci como um explicador, como um professor, como um comunicador. E o que eu tive que fazer é somente descobrir essa capacidade que já estava na minha pessoa. Então, descobrir o meu lugar na natureza, no mundo, no cosmos, era descobrir a essência que já estava em mim e que eu já tinha em mim, e bastava desenvolver essa essência. Para Sartre, não. Para os existencialistas, não. A existência precede a essência. O que eles querem dizer com isso? Que primeiro eu existo. Primeiro, eu estou aqui no mundo. E eu tenho uma subjetividade. A subjetividade é vazia. Ela não tem conteúdo. A subjetividade é uma estrutura. Eu nasci, estou na existência, foi-me dado o nome, Roberto, que depois se transformou em Beto. Mas o que esse Roberto foi se tornando foi exatamente fruto do meu encontro com o mundo. Então, a subjetividade ela tem um movimento que Sartre chama de transcendência. É quando, ao nascer, eu começo a me expandir para o mundo. E ao me expandir para o mundo,
eu vou me encontrando com circunstâncias, com pessoas, vou vivenciando experiências e eu vou absorvendo, então, conteúdos dessas experiências. E essa soma de conteúdos é que vão construindo a minha essência, vão construindo aquilo que eu verdadeiramente sou. Então, para o existencialismo, primeiro eu existo, depois eu vou construindo a minha essência. Então, a existência precede a essência. Primeiro nós existimos e depois nós vamos construindo a nossa essência através da nossa história, através da nosso caminhar nesse mundo, das nossas experiências, das nossas vivências, do nosso encontro com as pessoas. Tudo isso vai influenciando e com isso eu vou assumindo, absorvendo conteúdos que vão me transformando. Agora, tudo depende de mim. Tudo depende das minhas decisões. Eu não sou vítima do mundo. Aliás, Sartre diz que o pior papel é o papel de vítima, mas daqui a pouco a gente fala disso. Eu vou construindo a minha essência através das minhas escolhas. Então, eu disse que para os gregos antigos, o Beto já nasceu comunicador, já nasceu explicador, já nasceu professor. Não foi bem assim. Eu me lembro que eu era extremamente tímido na juventude. E eu ia à missa, nasci católico, não é? Nasci basicamente com os meus pais dentro da igreja, e esse encontro com a igreja foi fazendo com que eu me tornasse católico. E eu só entrava para a missa quando o canto de entrada já havia começado. Aí sim eu entrava com tranquilidade para participar da missa. Por quê? Porque eu tinha uma vergonha incrível de ser escolhido para fazer uma leitura. E quando acontecia com algum colega, eu entrar na igreja antes da missa começar, eu sentava lá no fundo. E aí, fatalmente, né, quando você tem medo de alguma coisa, você atrai isso. Fatalmente, uma pessoa saía da sacristia com um folheto na mão e ia escolher as duas pessoas para fazer as duas leituras. E essa pessoa vinha até mim. E eu ficava com vergonha de dizer não, acabava aceitando fazer a leitura. Geralmente era a segunda leitura, porque eu sentava lá no fundo e ela já havia escolhido a primeira. Então, a partir daquele momento, a minha missa virava um inferno. Literalmente um inferno, por mais contraditório que seja. Eu ficava lendo, relendo aquela leitura, não prestando atenção nos ritos iniciais, na primeira leitura. Aí chegava a hora de fazer a leitura. Aí eu ia tremendo lá na frente, e é claro, quando você está tenso, quando você está com medo, você fatalmente erra. Não é? E já no primeiro erro eu já gaguejava, do primeiro erro ia para o segundo, e aquela leitura parecia que não terminava nunca, não é? E quando terminava eu descia envergonhado, sentava no banco e achava que a assembleia inteira tinha prestado atenção nos meus erros de leitura. Bom, até um dia que eu tomei uma decisão. E aqui Sartre tem razão. A vida é fruto das nossas escolhas. A minha essência é fruto das minhas escolhas. Não é? Eu resolvi não mais entrar na missa depois do canto de entrada. Eu resolvi não mais simplesmente sentar no banco antes da missa começar. Eu resolvi ir até a sacristia e pedir para fazer uma leitura. Eu me lembro, a primeira vez que eu tentei fazer isso, eu cheguei na porta da sacristia e dei meia volta e fui embora. Não consegui. No segundo domingo, eu cheguei na sacristia e antes que eu fosse embora, eu falei, posso fazer uma leitura? E claro que essa primeira tentativa foi difícil, mas na segunda tentativa já foi mais fácil, na terceira também, e tudo na vida é frequência. Quanto mais frequência eu tenho, mais eu vou me aperfeiçoando. E
Depois de um tempo, eu já fazia leituras com maior tranquilidade, como também eu comecei a falar em público com maior tranquilidade. Então, aquela escolha de ir à sacristia e enfrentar essa situação me fez comunicador, me fez uma pessoa que conseguia se expressar em público. Eu construí a minha essência. Também um outro fator foi relevante. Eu nunca fui fã de matemática, química e física. E eu queria a minha independência financeira assim o quanto antes. Não é? A minha geração era muito disso, né, de você ir atrás da sua independência. Não é? E quando chegou o fim do primeiro colegial, eu quis fazer um colegial profissionalizante. E eu cheguei na sacristia cheguei na secretaria da escola e perguntei qual o curso que não tem matemática, química e física. E a diretora que estava na secretaria falou, olha, o único curso é o magistério. Eu nem sabia o que era o magistério, nem fazia noção do que era o magistério. E comecei a fazer o magistério. E foi muito bom para mim, porque além de eu aprender noções de didática, de metodologia, eu parti para a prática. Não é? Eu comecei a dar aula na rede pública de ensino, não é? Como substituto. E isso fez com que eu ganhasse muita experiência de sala de aula. E experiência diversificada, porque eu não sabia exatamente qual ano eu ia dar aula, né? Eu chegava e assumia uma classe e eu tinha que desenvolver alguma coisa com aqueles alunos, seja do primeiro à quarta série, antigo primeiro à quarta série. E isso foi fazendo com que eu construísse uma didática muito boa, né? Tivesse uma facilidade muito boa de comunicação. Não é? E isso fez com que eu fosse um comunicador. Então, não os gregos estão certos, a essência ela é precedente da existência, a essência precede a existência, mas é o contrário. Eu primeiro existo, encontro situações, enfrento essas situações ou não. Não é? Eu poderia ter, meus pais eram católicos, eu poderia ter na adolescência abandonado o catolicismo, não é? Simplesmente deixado, justamente porque meus pais eram católicos. Mas não, justamente porque meus pais eram católicos, eu acabei gostando também do catolicismo e escolhendo estar no catolicismo. Enfim, a nossa vida ela é construída através de escolhas que eu faço. O que pode acontecer aqui nesse processo? Então, vamos repetir. Primeiro eu existo, tenho uma subjetividade, que é uma estrutura vazia, e à medida que eu vou me encontrando com as circunstâncias, com as experiências, com as outras pessoas, eu vou tendo sensações de medo ou de aconchego, vou gostando ou não gostando, vou me entristecendo ou vou me alegrando, não é? E assim eu vou fazendo as minhas escolhas também. Não é? Como o exemplo que eu dei comigo mesmo. Né? É uma situação que para mim era um terror, eu resolvi enfrentá-la, não é? E dominá-la. E isso fez com que eu ganhasse uma essência, a essência de comunicador. Mas aqui pode acontecer nesse processo de transcendência, nesse processo de expansão pelo mundo e de absorção de conteúdos, né, que formam a minha essência, aqui pode acontecer algo que Sartre chama de prostituição. Isso mesmo, prostituição, palavra forte. Não é? E o que é a prostituição? A prostituição é quando eu assumo determinada essência para ganhar alguma coisa. Eu assumo determinada essência porque eu quero uma terceira coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer determinado curso universitário porque os meus pais querem que eu faça esse curso universitário. Então, esse curso pode não ser o meu curso, não é? Mas eu faço porque eu amo meus pais e eu quero o amor dos meus pais, eu quero a admiração dos meus pais. Não é? A isso Sartre chama de prostituição. Ou seja, eu acabo fazendo algo que eu não gosto, acabo assumindo uma essência que na verdade não deveria ser minha, porque eu quero amar meus pais ou quero a admiração dos meus pais. A minha alegria
maior, quando eu dava aula para a faculdade de Direito, e isso acontece muito com o Direito, com o curso de Direito, quando um aluno meu chegava no final do semestre e ele dizia assim para mim, por causa das suas aulas, eu vou mudar de faculdade, eu vou fazer a faculdade que eu quero, não a faculdade que os meus pais querem. Porque, infelizmente, o curso de Direito tem essa característica. Muitos pais são profissionais do direito, são juízes, promotores, ou então a família vem de uma tradição de juristas e aí o filho praticamente é induzido, ou a filha é induzida, não é, a fazer o curso de Direito. Não é? E muitas vezes o que ele quer é fazer veterinária, não é? Algo que não tem nada a ver com a história da família. Ou então ele não sabe o que quer e alguém bate nas suas costas e fala assim, faz Direito. Direito abre um leque enorme de opções, não é? E ele vai e faz um curso que não é o curso que lhe agrada, que não é a essência que ele gostaria de ter. Não é? Isso é muito triste, você ser o que você não quer ser. Não é? Isso é uma tragédia. Não é? A tragédia humana é justamente esse. Não é? É você ser aquilo que você não gostaria de ser. Não é? Você é simplesmente para sobreviver, ou você é porque você se prostituiu. Não é? Você está fazendo aquele curso ou assumiu aquela profissão porque você quis agradar alguém, porque você quis expressar o amor a alguém ou porque você não quis perder o amor de alguém. Não é? Isso é muito triste. E isso acontece com muitos. E a gente tem que compreender que a nossa condição maior no mundo é a solidão. O que eu quero dizer com isso? Não é que a gente esteja só. Não, nós estamos acompanhados. Não é? Mas a condição humana como solidão é que só eu sei a dor e o prazer de ser o que eu sou. Só eu sei a dor e o prazer de ser o que eu sou. Só eu estou na minha pele. Não é? Eu posso vivenciar, por exemplo, a morte de um ente querido, a morte dos meus pais, junto com os meus irmãos. Não é? Mas só eu sei o que eu estou sentindo diante dessa partida. Não é? E a mesma coisa na vida, tudo na vida. Só eu sei na pele, não é? Na minha pele, não é? O que eu estou sentindo casando com alguém, tendo uma profissão, exercendo essa profissão e construindo uma vida. Então, ninguém pode viver por mim. Ninguém pode passar pelas dores da vida por mim. Ninguém pode também sentir as alegrias que eu sinto. Só eu mesmo, porque eu sou uma singularidade. E eu vou construindo essa singularidade através dessas decisões que eu vou tomando. Não é? Se eu sou um covarde e fujo, não é? Eu talvez não construa uma singularidade que realmente seja minha. Aliás, eu não construo uma singularidade. No linguajar de Sartre, eu construo uma subjetivação, não é? Que é algo que não é meu, algo que eu não me identifico. E a prostituição faz com que eu construa uma subjetivação e não uma singularidade, não uma verdadeira identidade que eu goste, que eu ame, que eu admire, não é? Que eu sinta orgulho, que eu me alegre com isso. Eu acabo não me alegrando de ser o que eu sou. Não é? Então, durante o processo de transcendência, em busca da essência, da minha essência, eu posso acabar me prostituindo. Ou seja, fazendo escolhas que não são minhas, na verdade, mas escolhas que são de outros. Não é? O grupo pode exercer uma pressão sobre mim, não é? Fazendo com que eu viva uma vida que não é minha. Não é? Eu vivo uma vida diante da qual eu não me identifique. Não é? Eu não me sinta alegre e não tenha orgulho, não tenha prazer, não tenha significado para mim. Então, o grande perigo é a prostituição. Ou seja, eu me deixar levar por outras pessoas e não agarrar justamente a essência diante da qual eu me identifico e que seria para mim a grande realização da minha vida.
Um outro fator importante que pode acontecer aqui é o que Sartre chama de má fé. E aqui nós vamos falar de vítima, de ser vítima. A má fé para Sartre é quando alguma coisa dá errado nas minhas escolhas e aí eu não assumo isso. Eu não assumo o meu erro, mas eu procuro um bode expiatório que seja o motivo de ter dado errado a minha escolha. Então, geralmente são meus pais, ou então o grupo que eu pertenço, ou então, enfim, mesmo diante do meu próprio nascimento, né? Puxa vida, eu não nasci em Berlim, não é? Eu não tive um berço alemão, o nível de escola alemã, uma sociedade que me desse oportunidade para me desenvolver como pessoa, como acontece com os alemães. Poxa vida, eu não nasci em Nova York, não é? Eu não nasci em Tóquio, não é? Eu fui nascer em Bauru. Nasci em Bauru, falo a língua portuguesa, eu poderia ter nascido num país de língua inglesa, não é? A língua mundial, e num país desenvolvido, não um país subdesenvolvido como o nosso, não é? E aqui eu me faço de vítima, não é? Aqui eu me faço de vítima. E Sartre diz, não, você não pode fazer isso, não é? Nunca se faça de vítima, é o pior papel que você pode escolher para a sua vida. Sartre diz, o importante não é aquilo que fizeram conosco, mas o importante é o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. Esse é o fundamental. Então não importa se eu nasci no Brasil, em Bauru, falando língua portuguesa, não é? Tudo isso pode ser superado, não é? A partir do momento que eu queira, não é? Vou fazer um curso de inglês, vou procurar morar fora do país, vou fazer uma experiência em Berlim, tudo isso é possível, desde que eu queira, não é? E não me faça de vítima. Então, o fazer-se de vítima é a condenação do ser humano, né? É condenar-se a uma situação medíocre, a uma situação de ordinário, não é? E a vida nos convida a sermos extraordinários, não é? A sermos além daquilo que nós somos no momento e tornarmos a nossa vida mais feliz ainda do que ela é e com essa felicidade transformarmos a vida dos outros, fazendo com que eles tenham também oportunidades para ser, não é? Uma vez eu encontrei um dentista num casamento e ele disse assim, você está vendo aquela pessoa ali? Aquele senhor? Eu falei, tô. Então, aquele senhor, ele financiou a minha faculdade de odontologia, né? Graças a ele, eu pude cursar a faculdade de odontologia. E hoje, eu não estou aposentado ainda, porque eu estou financiando a faculdade de odontologia para 2 jovens que não poderiam estar cursando. Isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque esse cara está dando oportunidade. Ele recebeu uma oportunidade, agarrou, poderia não ter agarrado, por orgulho. Não é? Aqui vem a escolha, não é? Que Sartre nos fala. Mas ele agarrou a oportunidade, mas ele percebeu que ele tinha que passar isso para frente, não é? Ele tinha que também dar oportunidades às outras pessoas para também serem, né, agarrarem a sua essência, a essência com a qual eles se identificam. E por isso ele está passando para frente. Isso não é caridade, não é? Isso é promoção humana. Não é? Isso é fazer com que o outro possa fazer a escolha, não é, que ele quer fazer. E aí você dá essa oportunidade. Isso é algo mágico, né? Se nós podemos falar em milagres, né, esse é o milagre que nós podemos fazer em vida. Buscar a nossa singularidade, ou seja, buscar aquilo que eu realmente quero ser como pessoa e também dar a oportunidade aos outros de poderem fazer as suas escolhas também e construírem sem medo a sua singularidade, não é?
E aí sim nós temos pessoas saudáveis no mundo. Não é? Nós temos uma massa de neuróticos nesse mundo. Por quê? Porque não viveram esse processo de construção da singularidade. Foram sempre influenciados por outros, não é? E foram sempre pressionados, caíram na prostituição, como diz Sartre, e acabaram fazendo da sua vida algo que não tem identidade, algo que não é seu realmente, algo que não os fazem felizes, não é? E portanto, há sempre preocupação comigo, né? Com o meu eu, sempre a carência, sempre buscar aí o consumismo, não é? Para suprir essa carência. Por quê? Porque a essência que eu construí não é a essência que eu gosto. Então eu vou buscar fora outras coisas que me iludam, não é? E se eu sou feliz, ou seja, se eu tenho a essência que é minha, que eu gosto, que me alegra, não é? Eu não preciso ser consumista, não é? Eu não preciso de muitas coisas, né? Porque eu já sou feliz com aquilo que eu sou. Eu não preciso ser feliz com aquilo que eu tenho. Não há necessidade disso. Eu tenho as coisas que eu preciso, não é? Mas eu não tenho as coisas para acumular, para me dar uma alegria agora, que depois vai deixar de ser alegre, e aí eu preciso comprar uma outra coisa, não é, que me dê alegria. Não é? Não, essas coisas acabam se tornando sem significado. Eu não entro no jogo do capitalismo. Porque o que é o capitalismo? O capitalismo, ele mexe muito com os nossos desejos e as nossas carências. Não é? Todo o apelo capitalista de compra ataca justamente a nossa frustração, ataca justamente aquilo que eu não sou. E diz, olha, você consumindo isso, você vai ser. Você consumindo a tal marca, você vestindo tal marca, você é. Não é? Você vai ser. Errado, ilusão, total. Se eu quero ser feliz, eu tenho que olhar para o que eu sou e tentar enxergar naquilo que eu sou um significado, não é? Um significado que me agrade, que eu diga, pô, isso é legal, não é? Isso é bacana, né? Isso me faz feliz, o que eu sou, não é? Me faz feliz, não é? Se eu não conseguir encontrar isso, então aí a questão é mudança de vida. Aí a questão é mudança de essência e não em busca de bens materiais. É a busca de uma nova vida. Grande desafio? Mas é o único caminho. Até lá.